Bem-vindos ao canal Souza Beer, o canal artesanal. Olá, quero prestar meus agradecimentos às pessoas que se inscreveram no canal, uma boa audiência. Eu também quero agora, nesse lançamento, não é uma criação, não é uma cerveja nova. Eu simplesmente estava sentado aqui nesse local, escrevendo, resolvi fazer uma receita. Eu já tinha tomado uma cerveja e daí a mente trabalhou melhor. E eu coloquei o nome de Loira Forte. Forte porque ela ficou forte mesmo. Ela ficou com uma BV de 7. Isso devido à fervura, que foi prolongada. Eu fiz uma fervura de 75 minutos. Só que com 40 minutos ela estaria excelente. E quando você foi a primeira, inclusive, adição de lúpulo. E ela ficou com um IBU de 22,2. Ela não parece ter. Ela ficou com um OG de 1058, com a FG de 1005. Já na pré-fervura, após a lavagem, ela já estava me dando 1036. Aí que seria o ideal fazer essa fervura de 40 minutos. Que teria o IBU dentro aí dos 22, mas uma BV um pouco mais baixo. Na faixa de 4,8, nessa faixa, entre 4,5 a 4,8. Estaria ideal. Foi usado o Hércules, é um lúpulo que eu tenho usado muito, que é para Margaux. Essa safra minha aqui ela está dando 14,4 de alfa ácido e o Sais 2,3. Eu vou deixar isso na descrição do vídeo para vocês fazerem. Mas o mais interessante disso tudo, resolvi fazer uma experiência assim, porque devido ao amargor dela, não comparando com cerveja nenhuma não, apesar de estar na garrafinha, mas sem comparação. Após muito tempo lendo, assistindo vídeos, lives, eu resolvi fazer. Já que eu tinha essas garrafas aqui, que são de marca diferente, de cervejarias diferentes, inclusive até cerveja local aqui usa esse tipo de garrafa verde, eu vou fazer o teste da garrafa verde. E fiz uma da azul também, que eu não sei o resultado ainda. Da verde eu já experimentei, porra, tem muita diferença. Então eu fiz na verde, na azul, na branca e na âmbar. Então vamos experimentar essa cerveja, vamos ver como é que ela ficou e vamos ver qual a grande diferença entre as cores e o processo usado. Sendo que na verde e na azul eu usei radiação solar. Eu deixei durante 12 horas. Foram 3 dias, 4 horas cada um, porque se você deixar direto, ela vai esquentar. E outro detalhe, eu coloquei no primeiro dia de fermentação, porque como ela sai com a temperatura muito baixa do fermentador, ela estava com 1,7 graus, então eu aproveitei e coloquei, antes que a levedura entrasse em ação para fazer a refermentação, fazer a carbonatação. Aí fiz também com carbonatação forçada, não gostei, ela não fica legal. Agora na refermentação sim, ela fica top. Então vamos ao copo, vamos ver como é que ela ficou. Então, meus amigos, ela ficou com essa cor na garrafinha branca, legal. Tirei agora da geladeira, não é essa que eu vou abrir. E esta aqui é da garrafinha verde, marquei aqui, marquei sol, recebeu a insolação. É devido aos raios ultravioletas, segundo os estudos, inclusive um químico, que é cervejeiro também, eu assisti uma live dele de mais de 1 hora, quase 2 horas, ele explica que a garrafa verde ela permite a passagem do raio ultravioleta. A âmbar ela bloqueia a penetração do raio. Inclusive, então ele deixa passar e altera realmente o sabor da cerveja. Altera e altera legal. Ela fica muito boa. Na branca eu não fiz com radiação, essa aqui é normal. Deixa eu partir para essa aqui e outra, é uma segunda-feira, né? Vamos ver. Mas vamos ver como é que ela ficou. A carbonatação dela ficou bem levinha. Eu até deveria ter colocado para insolação 2 dias depois, que daí ela já teria uma carbonatação melhor. Aí tem outra, pessoal. Essa parte aqui é do Red Space, esquenta que é brincadeira. Esquenta muito no sol. E eu coloquei no sol numa posição que à medida que o sol fosse subindo, ele fosse então... A sombra foi descendo e ele deu 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas certinho no local onde eu coloquei. Vamos ver como é que ela está aqui. Ó, meus amigos, então ela está assim.
a espuma tá legal. O perfume dela, inclusive, altera. Você sente a diferença. E realmente ele puxa um pouco para nossa já famosa. Essa aqui é a garrafinha dela mesmo. É uma cerveja que eu gosto muito. Só que hoje ela modificaram. Só que essa aqui, eu sinto nessa a antiguidade dela. Daquela época de 10 anos atrás, aí que quando eu viajava. Então eu sinto essa diferença. Tanto é que quando eu estou passando, o pessoal que eu conheço, quem tem garrafinha, eu estou catando. Catando, que eu vou fazer outra leva dessa maior. Eu vou fazer pelo mesmo processo. E depois de mais 2 dias, ela só pegando a claridade, sem o sol. Foi lá na garagem, a porta aberta, ela só pegando. Foi só isso que aconteceu. E a diferença é gritante. Tá aqui, a espuma dela é persistente. Tá muito boa mesmo. É uma receita que eu não vou fazer modificação. Ela vai ficar assim mesmo, do jeito que eu passei para vocês. Ela usou Pilsen, Carapalis e âmbar. Pouca coisa, âmbar só para corrigir a cor, o Carapalis só para dar um pouquinho mais de caramelo e também ajudar um pouco na espuma. Pouca coisa, ela não vai influenciar muito, porque foi pouca quantidade. Mas o Pilsen aqui que tá mandando. Então uma cerveja, é uma puro malte diferente, não? Por isso que eu estou chamando ela de loira forte. Mas forte pelo ABV que ela ficou. O amargor não está saliente, aparece mais o caramelizado. Eu até desconfio que, não sei se eu acho que depois daquela uma cerveja que eu tomei, não sei se eu alterei o lúpulo, ou se eu mudei, ou se o lúpulo veio embalado errado, mas ele está dando 22. Não sei se eu troquei a ordem do lúpulo. Eu da próxima eu vou elevar em 2, no máximo 3 IBUs. Aí ela vai ficar ideal. Se ela ficar assim, como ela está agora, ela vai ficar excelente. Então, vamos partir agora para a garrafinha âmbar. Essa ele tem uma caixinha, gradado, não sei como é que o pessoal costuma chamar por aí, que é dessas garrafinhas. É uma garrafinha que ela é retornável. Meu filho, no prédio onde ele morava, botaram fora. Ele foi lá, pegou e perguntou se eu queria dar, manda para mim. Então eu tenho a caixinha completa. É uma caixinha que eu não me desfaço, eu gosto muito dessas garrafinhas. Então vamos a parte que interessa, né, pessoal? Vou usar, como tudo na nossa cerveja é chopp, por que não usar um copo de chopp? A carbonatação dela tá a mesma. Ela tá um pouco mais qualificada, porque ela tá mais tempo na geladeira do que a da garrafinha verde. E ela tá legal. É diferente. Se você gosta de fazer experiência, gosta de ter bebida boa também, não só copiar as receitas, mas fazer. Gente, tá aqui uma boa pedida. Aquela tá bem neutra, aparece um pouquinho só do caramelo, mas é por causa do cozimento, não foi por causa do Carapalis não. Foi por causa do tempo de cozimento mesmo que ela caramelizou legal. E ela teve uma eficiência muito alta pelo processo que eu faço ali na panela. Que já tem no canal aí, vocês podem acompanhar em o sistema que eu faço, mexer, alago a panela, deixa descer e vai. Isso aumenta muito a eficiência. Essa aqui está com mais de 80%. Então teve uma extração de açúcar muito alta. E olha que eu não fiz nem dupla nem tripla decocção. Foi processo normal. Vamos ver como é que ela ficou. Como falei para você, ela tá neutra. A diferença é gritante. Não aparece muito assim ela tá neutra, não aparece muito o amargor aqui, ele tá um pouquinho mais saliente, ele aparece um pouquinho mais. Aqui aparece. Mas aí aqui está a garrafinha azul, ela recebeu a insolação também. Não sei qual a reação, que se ela é azul, não sei. Eu sou leigo no assunto, mas eu acho que ou ela deixou passar mais o raio UV, ultravioleta, que é um raio azul. Essa garrafinha aqui, inclusive, eu comprei. É aquele compra-gato por lebre. Eu achei que era uma cerveja e não é. É uma mistura que ela tem aqui. Vamos ver o que aconteceu. Essa aqui eu não sei, só tem essa garrafinha. Eu quero ver como é que ela ficou. Um outro detalhe que eu quero passar para vocês. Nossa, a carbonação dela tá alta. É que essa garrafa é do estilo long neck. Essa tampa que eu usei aqui, ela é do tipo twist. Não é Pryoff. Pryoff é que a gente usa para a garrafa normal. A garrafa que tem essa rosca na boca, nós usamos a tampinha twist.
Não quer dizer que a Praioff não vai vedar essa garrafa. Ela vai vedar. Mas pode haver vazamento. Só que a Twist, ó, eu tô torcendo aqui, ela já fez uma rosca, ó. A Praioff, ela não faz isso. Você vai ter que abrir com a chave. Você tem que estar bom de força para poder abrir. A diferença entre uma tampinha Praioff e uma Twist, eu fiz a medida com um paquímetro, porque o certo seria com um micrômetro. É a parede dela, essa parede dela aqui, ó. Na Twist, ela é mais fina. E quando você põe no arrolhador, o que acontece? Ela faz essa rosca. A rosca está nessa parte dentada que está aqui dentro aqui. Já na Praioff, isso não acontece. Essa tampinha, ela serve tanto para o sistema Praioff como o Twist. Agora eu quero ver como é que ela ficou. Olha, ela tem o mesmo perfume, o mesmo sensorial da garrafinha verde. Tem o mesmo. O sabor eu não sei ainda. É realmente ela, no sensorial, ela está idêntica a... No sensorial, ela está idêntica a verde. Agora vamos ver no sabor. Ela ficou bem clarificada também? Não. Gente, eu não me prendo muito aqui foi usada gelatina, tá? Mas eu não me prendo muito a clarificação não, porque eu gosto de a minha artesanal, né, industrial. Não adianta querer copiar. Ficou a mesma coisa. O mesmo da garrafinha verde, ela ficou a mesma coisa. O sabor tá o mesmo, só que o sabor dela tá um pouquinho mais forte. Ela parece assim um pouquinho mais adocicada. Como eu já falei, poucas e pequenas alterações que eu faço no processo final. Na insolação, eu acredito que eu colocaria no mesmo período, no mesmo tempo, mas no segundo dia de fermentação, não antes da fermentação. Ela deu certo, funcionou, mas eu faria essa experiência e talvez diminuir o tempo de insolação e aumentar o tempo de dias. Ao invés de deixar 4 horas, deixar 2. Colocar num local onde o sol pegue e após 1h30, 2 horas, já esteja na sombra, que ela esquenta. Gente, essa parte do headspace da garrafa aqui esquenta legal. Só que eu botei a mão, só que daí eu fui fazer o teste da garrafa, aqui tava tranquilo. Mas aqui, aí eu acho que acontece o troço de cima para baixo. Não sei. A impressão que eu tenho é essa. Como esquentou muito aqui, esse calor, eu acho que dá alteração nela, nisso tudo. Ou radiação, sei lá. Esse calor, ele vai, a radiação é que vai fazer a alteração da sua cerveja. Segundo os entendidos, esse sabor estranho, mas gostoso que dá na cerveja, né? Ele é um defeito. Não é algo que foi criado, é um defeito da cerveja. Mas é um defeito que deu certo, que caiu no gosto popular. Então, eu aconselho a vocês que façam. A minha conversa, hoje foi mais um papo cervejeiro. Mais uma vez, eu não criei uma nova cerveja. Gente, não criei. Mas eu já tinha feito testes anteriores, mas sem insolação, um processo normal. De pessoas que fizeram, porque realmente, na realidade, eu queria chegar perto dela. Não quero fazer essa cerveja. Porque eles têm lá a levedura deles, tem o processo deles, é tudo um processo próprio, que é onde ela é fabricada. Tem um processo lá, eles já começa desde o grão, eles têm a própria levedura deles, é uma levedura própria. O restante que a gente pode fazer é que chama de clone. Gente, clone não dá certo. Tanto é, se clone fosse o troço perfeito, a ovelha Dolly estaria vivendo até hoje. Se você gosta de ter inovação, cria sua receita aí, mantenha. Se ela deu certo, não tente melhorar, tente manter o padrão. Qualquer alteração que tiver, desde a abraçagem até a moagem dos grãos, até o processo final, anotem, escrevam. É o que eu faço. Eu tenho aqui 4 livros aqui, que é só sobre cerveja. E as anotações que eu faço, eu vou para o computador, chega ali, edita a minha folha, eu vou pegar mosquito, eu vou pegar a minha folha ali, eu guardo inclusive. Esse aqui, gente, ó, olhem só, esse aqui são as minhas anotações da minha cerveja. Quando ela dá certo, eu só ponho o ok bem grande, coloco junto da pasta, porque é a próxima que eu vou fazer.
Esse aqui, como eu estou mostrando para vocês, é dessa. Aqui eu coloquei um 9,20. Vou ver por quanto tempo vou deixar. Eu pretendo fazer um período de 12 horas. Que a incidência, segundo a meteorologia, raio ultravioleta, para evitar, inclusive a gente mesmo evitar, das 8 às 4 da tarde, né? Mas eu vou fazer ela por 12 horas. Então eu vou deixar hoje e vou deixar amanhã, só no período da manhã. Nesse mesmo horário, de 9h20 até 1h da tarde, mais ou menos. Daqui a pouco começa a pegar a sombra ali, pode ver aquele risco ali em cima ali, ó. Ali é a sombra que já está descendo. Então, na hora que dessa sombra descer, eu mudo ela de lugar para pegar mais um pouco de sol, até chegar a completar aí umas 6 horas. No total hoje, e vou deixar mais 6 horas amanhã. Vou fazer essa experiência.